Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast. Está no ar o podcast que traz histórias de pessoas, de superação, que vão te inspirar a viver as suas superações também. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, sou mentora de mulheres, estou na área da saúde há mais de 26 anos, ajudando você a resgatar a sua identidade original, que pode ter sido perdida aí na sua história de vida por conta de traumas e etc. Então, o podcast Poderosamente nasceu para que a gente conte histórias de pessoas que já viveram essas superações com as suas mentes que são poderosas. Muitas vezes elas nem sabem que a mente delas é tão poderosa assim. E aqui a gente juntas, chegamos nesse momento de mostrar para você como você pode também superar as suas dificuldades, os seus obstáculos na vida. Hoje eu estou com uma pessoa muito querida aqui, muito especial. Ela é médica emergencista. Ela é cofundadora de um projeto chamado Tentando Salvar Vidas. E eu estou muito honrada de ter essa convidada aqui. E se liga, porque você vai ouvir uma história muito transformadora durante esse podcast. Aproveita, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você ser notificada quando a gente colocar um vídeo novo, uma entrevista nova aqui do Poderosamente Podcast no meu canal do YouTube. Muito bem, seja bem-vinda, Jéssica Soares, doutora Jéssica Soares, maravilhosa. Oi, Inês. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu estou começando a ser fã do Poderosamente, né? Comentei com ela há pouco que eu descobri agora esse novo lado dela, né, de apresentadora, essa mulher que já salvou minha vida em muitas etapas, como ela mesma cita, a gente tem algumas temporadas juntas, né? E todas elas foram muito ressignificantes para mim. Que maravilhoso. Jéssica, é uma alegria. Você sabe que eu tenho um respeito, assim, anormal sobre você. Você é maravilhosa, eu adoro o seu trabalho. E eu estava, assim, muito expectante de te trazer aqui. Eu queria muito trazer você aqui no podcast e agora deu certo. Então, a gente vai começar uma conversa muito boa aqui, mas eu quero que você comece se apresentando para minha audiência. Quem é a doutora Jéssica Soares, por detrás de tudo que você faz? Bom, eu sou médica emergencista, eu completei 10 anos de formado agora em dezembro de 2025. E aos poucos eu tô nessa fase agora de me redescobrir como médica, como especialista e como pessoa, né? Eu tive algumas etapas difíceis o ano passado e eu acho que um lado empresarial, esse lado da comunicação vem aflorando cada vez mais com as portas que a gente tem hoje dentro das redes sociais, né? Então, acho que hoje eu já não me defino mais só como médica, né? Eu acho que o meu papel perante as pessoas, perante o trabalho que a gente faz com o projeto Tentando Salvar Vidas é muito maior do que isso, né? É sobre instrução, sobre informação, sobre legal. Um outro tipo de cuidado com a vida das pessoas. Então, nós vamos falar muito desse projeto. Vamos, vai ser um prazer. Deixa eu falar uma coisa para você que eu não sei se eu já falei, né? Você foi a primeira médica emergencista que eu conheci, né? Isso. Acho que quando a gente conversava lá atrás, eu vou fazer residência em emergência. Né? Nem sabia que existia isso direito. Eu me formei em dezembro de 2015. E eu já tinha feito alguns estágios na área de emergência pelo Brasil. Na época, a gente tinha 2 residências já rolando aqui, né? Uma no Rio Grande do Sul e uma em Fortaleza. Eu fiz um estágio eletivo em Fortaleza, mas elas não eram reconhecidas pelo MEC ainda nessa fase de 2015. Lá nesse estágio, eu fiquei cerca de 1 mês e meio, mais ou menos. Eu amei o estágio, foi muito esclarecedor para o que realmente eu gostaria de fazer dentro da medicina. Mas eu sempre tive um apego muito grande com a minha família, com querer estar próximo. Então, eu fiquei um pouco em dúvida entre assumir, de fato, a especialidade e me mudar para lá, né, prestar uma prova lá, de repente passar e ter que mudar de vida, ou escolher uma outra especialidade que tivesse mais proximidade comigo aqui, né, nessa realidade que a gente vive aqui em São Paulo. Mas, conversando isso com o coordenador do estágio, ele me apontou que já estava em trâmite lá com o MEC a aprovação do programa de residência de medicina de emergência no Brasil para início em 2017. E aí eu pensei, bom,
tudo bem, acho que eu consigo aguardar 1 ano, né? E aí, nesse 1 ano, eu fui trabalhar, fiz uma série de coisas. Trabalhei com assistência saúde básica, né? Nos postinhos de saúde. Fiz um pouco de pronto-socorro. Acompanhei alguns colegas na UTI. Então, eu fiz de tudo que dava dentro da medicina, até eu realmente firmar que o que eu queria fazer era a medicina de emergência. E aí, em 2017, não só abriu no estado de São Paulo, mas abriu em Indaiatuba, a primeira residência de medicina de emergência, né? Vaga SUS, então eu prestei a prova, passei e acabei escolhendo a vaga aqui mesmo em Indaiatuba, no AOC, e eu fui a primeira residente também daqui da cidade. Que legal. A turma se iniciou, eu fui R única, né? Era só eu para todos os lados, né? Só tinha a minha vaga e só tinha eu no programa. Então, foi bastante desafiador. Eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe, acho que toda essa bagagem que eu carrego dos 10 anos, né? Eu acho que essa fase foi a fase mais marcante e mais proveitosa de tudo que aconteceu ao longo da minha carreira como médica. Entendi. E, Jéssica, por que emergência? Como é que foi isso? Bom, eu acho que a gente estuda tanto na área da saúde que eu sempre achei um pouco egoísta, assim, você escolher, por exemplo, nada contra, tá? Eu admiro, na verdade, essas divisões da medicina, acho que é extremamente necessário. Então, por exemplo, tenho colegas oftalmologistas que eu sempre brinco. A oftalmologia, ela é uma área que você redescobre, né, dentro da medicina, porque a gente tem muito pouco de base disso dentro da faculdade tradicional, né? E aí, quando você escolhe uma área dessa, você tem que estudar tudo de novo. Então, a gente meio que esquece do corpo humano e foca só, por exemplo, nesse caso, nos olhos. Mas eu sempre achei muito injusto isso, porque eu fiz uma faculdade tradicional onde a gente estudava muito o corpo humano todo. E aí eu tinha uma preocupação de estar num local onde alguém pedisse pela minha ajuda e eu não fosse capaz de prestar esse socorro. Então, aquela cena do avião, onde alguém passa mal e pedem uma pessoa, um médico responsável, eu sempre ficava pensando, nossa, se eu for oftalmo, se eu for dermato, se eu for ortopedista, e aí? Eu vou saber atender se for um AVC, se for um infarto. Então, eu queria algo que me fizesse sempre estar atualizada dentro dessas emergências, né? Dentro dessas situações. Então, a emergência casou com tudo isso. A gente brinca que a medicina de emergência é os 5 minutos mais interessantes de todas as especialidades. Então, a gente consegue dar esse suporte para o paciente, fazer esse atendimento e depois, a hora que ele estiver estabilizado, né, fora do risco de vida, aí a gente direciona ele para o especialista de fato. E eu acredito que nada disso é por acaso. Tem a ver com você, com a sua história de vida e tudo mais, né? Tem. Eu não gosto muito de rotina também, né? Então, a medicina de emergência casou em vários Eu imagino. É um ambiente bem movimentado, né? Sem dúvida. Com certeza. Jéssica, você me contou, né, que você já viveu um burnout depois da pandemia. Foi pós-pandemia, né? E como é que foi esse momento? Porque eu imagino, você sofrer um burnout dentro da medicina, sendo médica, né? Como é que você fez, né, para atravessar isso sem querer largar tudo, desistir, né, do que você estava fazendo? Porque muitas pessoas têm um burnout dentro daquele ambiente de trabalho. Eu não quero mais trabalhar com isso, né? Como é que foi para você? Na realidade, eu pensei em desistir muitas vezes e você foi uma das pessoas que não me permitiu desistir. Claro que não, Jéssica. Não, você me fez enxergar um outro lado, que na verdade, assim, a gente sabe muito pouco sobre a nossa mente. Né? Sim. E eu nunca tinha feito uma terapia, uma análise, nada do tipo. E foi difícil para mim admitir que aqueles sintomas todos que eu estava tendo era, na verdade, uma doença psíquica, né? De exaustão, de cansaço. Então, apesar da gente ouvir falar de burnout, eu venho de uma fase, né? Quem é dos anos 90 vai entender, que os pais olhariam para isso e falariam, isso é frescura, tem que ir para o trabalho, vai trabalhar que passa, esse tipo de Exatamente. coisa. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas já dão um pouco mais de atenção para essas causas, porque a gente está com uma geração mais diferenciada, onde vem se falando muito de saúde mental. Mas na minha época não se falava, e quando eu dividia isso com a minha família, até por falta de conhecimento mesmo, eram esses os comentários que eu ouvia. Então eu demorei muito para identificar realmente que aquilo eram sintomas de uma doença. Sim. E que, como toda doença, precisa de um tratamento, dentre eles a terapia, que foi o que eu busquei na época com você. Né? Mas foi bem complicado, foi ali pós-pandemia, então foi uma fase... Eu fiz a minha residência de 2017 a 2020, terminei a residência em fevereiro de 2020
E no dia 1º de março de 2020, a gente teve aquele boom da primeira fase da pandemia mesmo, né? Um ambiente totalmente desconhecido, né? Acho que ninguém da nossa fase tinha passado por isso, né? Não. Então, foi um misto de medo, cansaço, ansiedade, tudo junto, para uma cabeça que já vinha sobrecarregada por uma série de outros assuntos, né? Então, as coisas meio que se somaram e aí, quando eu fiz o diagnóstico de burnout, eu realmente entendi que eu precisava parar e reiniciar o sistema, porque senão, de fato, ele ia colapsar. E aí não ia me sobrar muitas alternativas a não ser largar realmente a carreira, né? Mas quando eu voltei do burnout, e isso foi algo muito interessante e muito revelador na minha vida. Eu voltei com a certeza de que eu estava dentro da área certa, mas que ainda tinha um caminho que eu não tinha trilhado e que já tinha me passado pela cabeça e eu não tinha ido atrás até o momento. Então, foi quando eu mudei para o atendimento pré-hospitalar. Né? Então, quando eu saí um pouquinho dessa visão de dentro do hospital, UTI, aquele ambiente fechado, né? Aquela tensão toda hora de receber paciente um atrás do outro, mas a gente não vê o que está acontecendo do lado de fora. E aí, pela primeira vez, eu me coloquei nesse cenário do pré-hospitalar. Né? Então, ali mais para o fim de 2020, começo de 2021, eu comecei a trabalhar com o SAMU. E aí, sim, eu achei o lugar da Jéssica na medicina. Olha que interessante. Que é estar na rua, né, bem próximo do paciente, longe dos papéis, porque dentro do hospital, querendo ou não, 60%, 70% né? do tempo a gente passa com a burocracia, né, com a parte da papelada, preencher prontuário, conversar com os familiares, tudo. Muito pouco de pôr a mão na massa. E eu sou mais de pôr a mão na massa. Então, no pré-hospitalar, eu me descobri essa médica mesmo que gosta de estar lá na cena, de entender realmente o que aconteceu, de resolver, entregar com vida e aí torcer, né, pelo paciente depois. Porque muitas vezes a gente não fica sabendo do resultado. Isso é a única coisa que acho que no pré-hospitalar me incomoda um pouco, porque eu gostaria de acompanhar. A gente tem alguns colegas, às vezes pergunta, né? Sabe, de um ou outro, né? Mas foi a área que eu mais me identifiquei mesmo. Que interessante. Você sabe que quando eu ouço sobre esgotamento, sobre exaustão, sobre o burnout, eu escuto muito sobre isso no consultório, mulheres, né, bem-sucedidas em qualquer área medicina, nas empresas, as executivas, eu estou ouvindo também que por detrás disso existe uma pessoa muito dedicada, Sim. Às vezes até perfeccionista, que se entrega demais. Isso, às vezes, já vem até da infância, de um perfil, talvez, né, que seja assim, e é um cuidado, né, que a gente precisa ter. Acho que aprender a estabelecer esses limites, até onde eu posso ir. Será que eu não estou abrindo mão do meu descanso, das minhas pausas? Porque você se joga naquilo, ama o que faz, e muito dedicada, chega uma hora que o colapso... O médico tem essa dificuldade em diferenciar separar uma coisa da outra. Trabalho e até onde é a vida dele, né? Então, assim, eu tô em casa e de repente eu escuto alguém gritar na rua, eu já tô a postos porque eu sei que alguém pode vir me chamar e pedir por uma ajuda, Sim. né? Então a gente aciona essa chavinha muito rápido, né, da troca. Então, da mesma forma que ela é positiva, onde você está pronto para tudo, principalmente no emergencista, né? Sim. Ela é difícil também em alguns momentos porque você não desliga. Não consegue desligar. Não consegue aproveitar. Então, é difícil a gente tirar férias longas e mesmo durante as férias não estar por dentro de uma notícia, de um caso, de alguma coisa que está acontecendo, né? A gente está o tempo todo. Eu hoje trabalho com primeiros socorros, então todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu visito, eu estou sempre procurando uma porta de saída para um caso de algo, saídas de emergência, incêndio, alguma coisa assim. Então, aonde procuro lugares que tenham suporte, que tenham uma prancha, um DEA disponível para caso alguma emergência aconteça, porque eu sei que eu sou a pessoa mais preparada ali naquela situação. Então, se algo acontecer, eu sou a referência. E aí a gente carrega essa obrigação, né? Um fardo. Né? É uma escolha e é um fardo que a gente carrega. Na verdade, as nossas formações, elas dão pra gente uma visão de mundo. Sim. Um arquiteto anda na rua pensando, nossa, essa calçada não está no lugar certo, esse prédio de vidro está refletindo e aquecendo muito a cidade. Um terapeuta como eu estou sempre pensando, nossa, essa situação aqui é tóxica, as pessoas deveriam... É compromisso mesmo, né? E isso fala muito da personalidade das pessoas. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu começo na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em largar processos no meio.
Isso é uma qualidade. E pode então, trazer problemas. Então, mesmo quando eu escolhi a medicina de emergência, essa etapa da escolha da residência, para mim, foi muito difícil. Eu fazia listas, né, de prós e contras o tempo todo para ver se era realmente aquilo que eu queria, porque eu sabia que a partir do momento que eu começasse, mesmo que eu não estivesse totalmente feliz, eu ia ter que terminar, né? Isso foi algo que os meus pais me criaram dessa forma, né? A gente não desiste. Então, ao mesmo tempo que me trouxe coisas muito boas, né, e que me traz prosperidade para minha vida, o fato de sempre entrar de cabeça nos desafios e conseguir levá-los até o final, às vezes também pode ser um tiro no pé, né? Pode não ser como a gente espera. A gente sabe, né, Jéssica, que você sabe disso também, porque a gente trabalha juntas há um tempo já, no consultório e tudo mais, que as nossas experiências de infância, vamos colocar as positivas e as negativas, vão nos marcando, porque numa fase em que a gente não tem filtros, né? Tudo que entra ali entra como verdade absoluta. Sim. Então, eu chego na vida adulta acreditando que eu não posso largar nada nunca, e isso é uma generalização. Vai ter coisas que a gente vai precisar olhar e falar, deu aqui. A gente já aprender... tá numa sessão de terapeuta, levando uma bronca aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas... Absolutamente. Não, legal não, mas gente é ótimo pensar. Você falar isso novamente pra mim, porque eu tô vivendo algumas coisas exatamente onde se encaixam esse pensamento. E tá tudo bem também, né? A gente parar e recomeçar e fazer de novo, não tem problema, não é sobre isso. Não. Eu quis trazer isso porque realmente eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa daqui do grupo e nós estávamos falando sobre isso, que os nossos pais, eles são os nossos primeiros hipnólogos. Eles hipnotizam a gente com as falas deles. Pensa numa fase em que você não tem filtros ainda para dizer isso faz sentido, isso não faz. Seu pai e sua mãe são as maiores referências que você tem. E aí, tudo que eles falam viram verdade para você. Vai entrando e virando verdade. É o exemplo, né? Não tem jeito. Eu não tenho filhos ainda. E uma das coisas que mais me causa ansiedade, na verdade, inteira, é exatamente isso. Será que eu tô pronta para criar a personalidade de um ser humano? Na verdade, contribuir, né, para o desenvolvimento de uma personalidade. Eu acho que a gente tem que... Uma pessoa terapeutizada tem mais chance de desenvolver uma criança mais saudável. Tem chance. Sim. Bom, o relógio biológico tá batendo, né? Porque eu tô com 34 anos já, então logo eu vou ter que decidir sobre isso. Vai falar sobre marcar sessões e a gente já vai que é para eu poder ser uma mãe melhor. Então, vamos para a quarta, quinta temporada para melhorar isso. Bom, o que mudou para você depois de você... Você está passando por uma transição aí no seu trabalho, acho que já está fazendo essa transição. Eu vejo você assim como uma médica muito humana, muito dedicada, preocupada, das nossas conversas que a gente já teve, né? Como foi para você sair dessa medicina que era convencional, que você de repente aprendeu lá na faculdade? Você disse que até fez uma faculdade que olhava o corpo humano como um todo, tal, mas ir para esse lugar mais humano, de prestar atenção nas pessoas. Olha só, você virou uma pessoa que cuida de todo mundo. É interessante isso. Estou aqui, mas deixa eu ver se tem uma saída de emergência. Como que foi essa mudança? Eu acho que o médico, ele tem o desejo sempre de alcançar o maior número de vidas que ele puder positivamente. Sim. Né? Nenhum médico, independente da especialidade, quer perder uma vida aí no meio desse processo. Né? Mas o que eu notava muito no meu ambiente de trabalho? Eu acho que eu sou uma ótima emergencista, tá? Quando eu atendo o paciente, quando eu atendo uma emergência de fato, eu tô 100% ali, né? Mas eu atendo uma pessoa por vez. E a minha cabeça sempre funcionou no sentido de quantas pessoas eu posso atingir com o que eu faço bem, né? Então, a questão dos primeiros socorros, do ensino dos primeiros socorros, que é essa área que eu estou seguindo agora, ela atinge um número infinito, ainda mais hoje com essa ferramenta da rede social. Sim. Então, a gente tem a possibilidade de impactar mais pessoas. Alcançar mais pessoas. E, por mais que eu não esteja ali colocando as minhas mãos nelas, eu estou salvando mais vidas do que eu estaria se eu estivesse dentro do hospital atendendo uma emergência por vez. Então, eu acho que esse foi o motivador de todo o projeto, né? De querer realmente partir para essa área dos primeiros socorros, né? E tem me completado de uma maneira muito positiva, assim. Eu não me sinto mais ou menos médica por isso, mas eu
acho que tem um papel fundamental que pouca gente faz ainda. E porque ele é educacional também, exatamente. Né? Ele é a gente preventivo. A gente não entende nada sobre o corpo humano. Mesmo quem estuda o corpo humano, todo tempo está pesquisando e vendo novos estudos, novos trabalhos, né? Para a gente entender cada vez mais um pouquinho. E eu tenho uma linguagem com as pessoas que as pessoas os meus pacientes sempre me dizem isso. É muito fácil de entender quando eu explico o que está acontecendo com eles. Que legal. E eu acho que o médico, ele tem que fazer isso. Porque fica mais fácil para o paciente assumir um tratamento, aderir ao processo. aderir o processo, quando ele entende de fato o que está acontecendo com ele. Então, eu gosto de explicar para as pessoas. Então, quando eu atendo, mesmo na emergência, depois que a gente sai daqueles 5 minutos ali pavorosos, né, de tudo, né, ao mesmo tempo, eu procuro sentar com um familiar e explicar realmente o que aconteceu, usar os termos mais adequados possíveis que eu puder, né? A gente identifica isso através da conversa com eles, vê qual é o nível que você pode falar, técnico, né, sim, ou não. Sim. E explicar, eu acho que tira aquela angústia da pessoa, né? E quando eu falo de primeiros socorros, eu falo exatamente disso. Eu explico o básico de uma anatomia, então eu comento com as pessoas quantos pulmões elas têm, quantos rins elas têm. Quando eu falo sobre órgãos nobres, quais são os nossos órgãos nobres? Porque para quem não é da área da saúde, tudo é nobre, né? Mas quando a gente está falando de medicina, existem algumas coisas que são prioridade frente a outras, né? Então, eu gosto de trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Gosto dessa linguagem, da maneira como eu trago. E foi algo que foram me sinalizando antes mesmo de eu pensar no projeto, antes mesmo de eu pensar até na especialidade. Lá em 2016, quando eu ainda não tinha escolhido a medicina de emergência e eu estava na UBS, eu já fazia isso, era meio que intuitivo. Então, acho que lá naquela fase eu já estava sustentando, colocando os primeiros tijolos ali de uma construção que eu estava levantando para chegar nesse ponto que a gente está hoje, de trabalhar realmente com a parte de educação em saúde, né? Tá. A gente tem uma lacuna muito grande ainda no Brasil sobre isso. Eu leio bastante coisa fora, eu acho que tem muitos países na frente do Brasil nesse sentido, onde as crianças começam a aprender sobre educação, né? Já vem com essa noção do corpo já muito antes da gente. E aí, quando eles chegam na adolescência, tudo, eles já estão preparados para prestar um socorro para um familiar, para um amigo na escola, durante um acidente de trânsito. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Então, adultos, acho que o projeto maior da minha vida, talvez eu nem vá ver, né? A gente está colocando as primeiras sementinhas agora, mas é deixar essa mensagem mesmo, para a gente ir plantando isso e um dia se equiparar a esses países na questão de educação em saúde. Que bacana. A gente já está falando do projeto do TSV, mas eu queria trazer um outro elemento, assim, porque a gente teve uma conversa prévia, eu queria falar um pouquinho disso. Você perdeu seu pai recentemente, né? Uma grande dor, uma perda importante, obviamente. Você tinha uma ligação muito grande com ele. Como a perda do seu pai, apesar de toda a dor, contribuiu para o desenvolvimento desse projeto, né? Teve uma contribuição muito importante aí, né? Teve. Acho que foi a maior contribuição que ele deixou, na verdade, foi quase que como um legado, né? Ele apoiava muito a questão do projeto, ele achava muito importante, mas o que aconteceu com ele, o fato da gente ter passado uma série de dias com ele internado, foram quase 60 dias de internação até o falecimento, né? Ele tinha uma condição que já era paliativa. Então, eu senti na pele aquilo que eu aplico nos meus pacientes pela primeira vez como usuária, né? Usuária do sistema de saúde. Sim. Tá? Então, ao mesmo tempo que foi difícil diferenciar a médica e a filha, né, me trouxe essa visão de como é para as pessoas estarem dentro do serviço de saúde e depender do outro para o cuidado, né? Então, a gente acabou tendo essa visão de como que as pessoas são impactadas pelas nossas decisões médicas dentro de um tratamento. Então, mesmo apoiando a questão do cuidado paliativo e concordando que era a melhor opção para ele, quando tudo aconteceu e a gente teve que aceitar que já não tinham mais medidas, né, pela medicina para a gente poder curá-lo de fato, era só mesmo acolhimento, ficar próximo da família e aguardar a hora dele, foi difícil, né? Sim. E às vezes eu já passei por situações onde eu falo disso com os pacientes
E eu nunca tinha me colocado nesse lugar. Nunca tinha trocado de lugar com eles, né? Para mim faz muito sentido o cuidado paliativo. Mas como é viver o cuidado paliativo do lado de dentro? Estar nesse lugar. Estar nesse lugar, exatamente. E aí o projeto... Tentando Salvar Vidas, ele vem com toda essa carga, né? Não só a carga de instruir, mas a carga de mostrar para as pessoas que o médico também é usuário do sistema. Que hoje eu estou aqui para atender, mas eu estou na rua e eu posso sofrer um acidente e alguém vai ter que me atender. Sim. E quem vai estar perto de mim vai saber o que fazer? Vai saber passar as minhas informações? Então, as coisas foram se misturando e eu falo... que eu peguei o limão e fiz uma limonada, né, disso. Então, eu peguei aquele momento de tristeza, de todas essas dores que a gente passou com ele e, mais uma vez, centrifuguei ali para poder tirar alguma coisa de bom. E aí, disso tudo, o projeto evoluiu mais ainda, porque hoje a gente não trabalha só com cursos, né, de orientação, de primeiros socorros ou coisas desse tipo. A gente lançou recentemente o TSV Code, que é um código de saúde, onde você consegue colocar todas as informações que são importantes para você, alergias, medicações em uso, tratamentos, né, que você faz, um contato de emergência. Então, a gente transforma dentro de um programa de tecnologia, a gente transforma tudo isso num código e esse código anda com a pessoa para onde ela for. É tipo um aplicativo? Não é um aplicativo, eu falo que é uma aplicação. A gente fez de forma muito simples, porque... diante de uma emergência, a gente tem poucos segundos, às vezes, para agir. Então, se for um aplicativo, às vezes quem está te socorrendo não tem esse aplicativo baixado, vai depender de internet, depender de uma série de coisas. Então, dentro do nosso site, a pessoa consegue fazer o preenchimento dos dados dela, né? É uma assinatura. A assinatura não é mensal, ela é anual. Foi outra coisa que a gente quis também, que fosse assim, para ser bem acessível, para que atinja todas as classes, né, da população, não seja algo específico para quem pelo valor, pode, né, ou caro, não, exato, investir nisso. Mas você gera esse QR Code é seu, você pode andar com ele no celular, fazer um adesivo, colocar numa pulseira. Eu tô com o meu aqui, inclusive, depois no finalzinho a gente mostra. E em situações de emergência, abriu a câmera do celular, do tablet, que legal. qualquer coisa, você escaneia e as informações importantes da pessoa estão ali. E quando a gente para olhar para isso, eu não estou olhando para isso só como médica, eu estou olhando para isso como usuária, porque eu posso sair aqui agora, como eu falei, sofrer um acidente aqui na porta e, de repente, ninguém sabe de onde eu vim, para onde eu vim, como que minha família vai ficar sabendo do ocorrido, né? Eu tenho convênio, vão me levar para o hospital do meu convênio, vão aproveitar esse recurso que eu disponho de tanto para poder pagar. Então, o QR Code traz todos esses dados. A ideia é genial, né? E foi esse projeto, ele nasceu realmente dessa situação com o meu pai. Porque eu sabia exatamente tudo da doença dele, do câncer, né? Que foi o que levou ele para dentro do hospital. Mas quando me perguntavam sobre medicações que ele usava, alguns hábitos de vida, algumas escolhas básicas, né? Transfusão de sangue, doação de órgãos, coisas muito específicas, né? Que dizem da autonomia da pessoa, eu não sabia responder. Mesmo sendo da área da saúde. Então, a gente passou por aquilo de liga para a mãe, vê onde que está a receita, checa a receita em casa, qual que é a medicação. E meu pai era uma pessoa jovem, ele tinha 63 anos. Muito novo. Uma pessoa de 63 anos hoje em dia é completamente rígida. Então, ele cuidava das medicações dele, ele sabia o que ele tomava, mas naquele momento ele não podia fornecer essa informação. E aí, essa informação estava perdida. E era algo importante. Com certeza. Né? Então, foram essas coisas que eu fui reunindo do trauma, das coisas que a gente passou com ele, e transformando em algo que pode salvar vidas de outras pessoas, para que elas não passem por essa situação que a gente passou. É impressionante, né? Acho que a gente tem aqui um exemplo assim muito poderoso de como um momento de dor, se você está presente, se você está atento ao que está acontecendo ali, consciente, presente, acho que essas são as palavras, você pode pegar aquele momento e transformar ele num ponto de virada, né? Eu fico imaginando aqui que, a partir disso, quantas pessoas vão poder se beneficiar de algo que eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Estou aqui aprendendo com você. Quando você fala isso, pensa, gente, que coisa poderosa. De repente, num segundo ali, você pode saber tudo da pessoa e prestar um socorro muito mais eficaz para ela, ou encaminhá-la, né? Durante o desenvolvimento da aplicação,
a gente notou que, mais do que saúde, ela fala sobre segurança. Sim. Né? Sobre você ter um familiar que vai ser informado para qualquer coisa que aconteça com você, né? A gente pensou muito para idosos. Eu tenho uma sobrinha que é autista, então a gente pensou muito para esse público também, por conta de realmente de perda da autonomia. Eles saem, idosos sofrem muitos quadros de demência, então eles vão para a rua, às vezes eles se esquecem de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo. Essas pessoas todas são triadas para dentro do sistema de saúde, né? E aí, lá dentro do sistema de saúde, a gente vai começar aquela pesquisa enorme procurando uma causa orgânica. E muitas vezes não existe uma causa orgânica, né? É um paciente com Alzheimer que, infelizmente, saiu de casa hoje sem um documento, teve uma crise na rua e esqueceu para onde ele estava indo. É só isso. Mas ela evita o sofrimento de muitas pessoas, né? A gente chega a ficar com esses pacientes, às vezes 3, 4, 5 dias dentro do serviço. Tem uma família desesperada procurando. E dentro uma pessoa também totalmente fragilizada, que não sabe nem o que está acontecendo com ela direito, né? Por conta de falta de informação. Então, eu acho que o objetivo maior do TSV Code é isso, trazer informação de saúde, mas que acaba sendo segurança também, né? Sim. E eu acho que meu pai ficaria muito orgulhoso disso. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que ele iria achar uma sacada bem genial da minha parte. Muito ele ia ficar genial. Extremamente orgulhoso, né? E feliz, assim, por ter participado. Infelizmente, ele não está aqui contribuído, para assistir, né, mas ele de alguma contribuiu maneira. diretamente para isso, porque com situações que a gente viveu com ele, a gente passou por erros médicos, né? A gente passou por algumas coisas muito traumáticas nesse período de internação. Eu posso imaginar. Mas, ao invés de procurar um processo, de procurar justiça ou de procurar qualquer coisa assim, o quadro dele era paliativo. A gente sabia que já estava no final. Então, assim, vou usar isso para fazer o bem. Pegou a sua energia e voltou para algo muito poderoso. Vou usar isso para fazer o bem e para que outras pessoas, né, que tenham a oportunidade de seguir daqui para frente, sigam, né? A gente já sabia qual que era o final da história. Já não tinha mais muito o que fazer mesmo. A gente fez até onde a gente pôde, né? Sim. E acho que é isso, igual você falou, transformar algo em... a dor em algo bom. Transformação para outras pessoas. As pessoas vão muito para esse lado. A gente vive uma medicina preventiva hoje em dia. Então, as pessoas estão esperando o erro da equipe, do médico, para fazer disso um processo e lucrar financeiramente, né? Que triste, né? Se eu fizesse isso, eu estava fazendo mais do mesmo. Então, ao invés da gente olhar para esses erros pensando em retorno financeiro, eu olhei para isso pensando em salvar mais vidas novamente, né? Que é o meu trabalho inicial, a escolha da minha especialidade e da minha carreira. Que maravilhoso. Você é maravilhosa. Bom, e você que está aqui assistindo esse podcast, acho que você está impressionada aí do outro lado, igual eu estou aqui impressionada. Eu não sabia desses detalhes todos. Que lindo esse projeto. Aproveita, se inscreve no canal, porque histórias maravilhosas como essa, a gente tem algumas outras aí, né? Muito lindas também. Sim, ele é bem recente, né, o projeto. A gente lançou agora na última semana de novembro e esse fim do ano foi muito tumultuado para todo mundo. Mas eu espero que daqui para frente as pessoas escutem falar cada vez mais sobre a TSV e sobre o TSV Code. Isso. Então, o TSV, vamos lá, é um projeto que ensina pessoas a também salvarem vidas de alguma forma. Isso. A gente ensina o básico do primeiro socorro, né? Explica aí. Então, assim, acho que a maior parte das pessoas já passou por alguma situação de ver alguém se queimar, sofrer um corte, cair na rua, bater a cabeça, ter uma fratura num acidente, coisas básicas, assim, né? Que acontecem rotineiramente aí pela rua. Às vezes até em casa, né? Exatamente. E eu tava conversando isso agora na hora do almoço, falando, porque a gente teve o caso do menino que ficou perdido na trilha, né? Foi. Eu vi que a parceira dele, que tava com ele, vai ser indiciada por omissão de socorro. O que as pessoas não sabem hoje em dia é que a omissão de socorro, ela não se aplica somente à pessoa que está envolvida diretamente com o que aconteceu. No episódio. Então, eu tava andando na rua, atropelei alguém, eu sou obrigado a prestar atendimento, porque senão me dá a omissão de socorro. A omissão de socorro, ela cabe para qualquer pessoa que esteja próximo do ocorrido e não o faça. Então, se eu tenho eu, como médica, né? Se eu estou dentro de um avião e algo acontece com um paciente e eu não me identifico para ajudá-lo, e posteriormente alguém me identifica dentro desse voo, eu entro com uma omissão de socorro. Mesmo que eu não estava perto, né, do ocorrido, na hora do ocorrido, nem nada. Nem estava envolvida diretamente. Isso também não é só com o funcionário, com o provedor da saúde. Isso é para qualquer pessoa,
Tá? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa ideia dos primeiros socorros, porque às vezes o mínimo faz a diferença. Então, você pegar o seu telefone, você pode não querer colocar a mão, pode ter pavor de sangue, não quero chegar perto, não quero olhar. Tá com medo de não saber ajudar, né? Conseguir sinalizar, conseguir fazer uma ligação para o serviço de emergência, para que algo pior não aconteça, faz parte do socorro, né? E aí, nos nossos cursos, a gente ensina tudo isso, desde o básico. Como que você protege a cena, como que você protege você primeiro de tudo, né? Depois a vítima. Como que você faz esse acionamento do serviço de emergência. O que é importante você falar para o serviço de emergência, porque eu faço essa parte de regulação médica há alguns anos já. São 7 anos trabalhando com pré-hospitalar. E no pré-hospitalar a gente tem 2 funções, né? Tanto a função do médico que entra na ambulância e vai até o local para atendimento, quanto o médico que atende a ligação e faz essa triagem inicial, as orientações e tudo mais. E as pessoas estão extremamente despreparadas até para fazer a ligação. Na cabeça das pessoas, elas ligam e só existe aquele caso acontecendo na cidade. Então, se a gente pegar uma cidade igual Campinas, que é onde eu comecei no SAMU, a gente tem uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. E a gente trabalha com 10 ambulâncias básicas e 3 ambulâncias UTI, né? Mas a proporção é muito pequena para o número de habitantes. Então, a gente precisa fazer essa triagem. A gente precisa, através dos dados que a pessoa está me passando, classificar essa vítima. E nível de prioridade. Exato. E entender qual é a prioridade dela nesse momento. Tá. Porque, às vezes, você tá aqui, sofreu um acidente de moto, mas só quebrou o braço e as pessoas que estão ali conseguem te colocar num local seguro, apoiar o seu braço, te acalmar e você aguarda a ambulância. Mas no mesmo acidente que você, alguém bateu a cabeça, está inconsciente, a gente não sabe se foi um sangramento cerebral e quanto tempo essa pessoa tem. Entendi. Então, existem prioridades diferentes, né? Mesmo dentro da urgência e emergência. E aí, nos nossos cursos, a gente aborda tudo isso, mais as manobras. Tudo que você pode fazer para prestar um socorro. Estancar um sangramento, reposicionar uma fratura, diminuir dor. Às vezes, oferecer alguma analgesia, né? Se você tiver à disposição ali. A gente recebe muita ligação de mães desesperadas porque as crianças estão com febre próximas a 40 graus. E aí tem risco de crise convulsiva, tudo. Então, a gente faz todas essas orientações no telefone. E essas orientações que eu faço no telefone, elas podem ser passadas para as pessoas. Já poderiam saber. Já. Tá. Já poderia. Através de um treinamento. Exatamente. Então, os treinamentos fazem tudo... A gente trabalha tudo isso dentro dos treinamentos, né? Uhum. É realmente o básico. O básico que todo mundo deveria saber. Por isso que eu falei da questão em educação e saúde. Porque a utopia dentro dos primeiros socorros seria a gente ter isso instituído dentro da educação básica das crianças, né? Para que a gente tirasse um pouco esse estigma do que é emergência e das pessoas se paralisando diante de uma situação de emergência, né? Sem saber o que fazer, sem saber atuar. Sim. É tão interessante você estar falando e eu comecei a pensar um pouco no meu trabalho, né? Como terapeuta, hipnoterapeuta, mentora. Como o conhecimento, o entendimento de como as coisas funcionam é capaz de mudar todo o rumo de uma história. Lógico, aqui a gente está falando até de questões de vida ou morte, né? Nem sempre no ambiente terapêutico é esse o tema. Mas a maioria de nós se emaranha, fica perdido num monte de coisa por não entender como a nossa mente funciona, como a mente da pessoa com quem a gente se relaciona funciona, não entender muito de relacionamento, do que falar, e as coisas vão se complicando, né? Sim. Então, conhecer-se, conhecer o funcionamento da mente, de como as pessoas funcionam dentro das relações, também salva a vida emocional, a vida mental da gente, né? E a gente está vivendo essa fase, igual eu comentei, da medicina... Medicina, eu não diria preventiva. Assim, as pessoas têm medo, na verdade, de fazer as coisas e serem responsabilizadas, né, depois. Essa semana aconteceu o caso do Henri Castelli lá no Big Brother, né? Sim, ele passou mal durante uma prova e as pessoas não foram até lá, não desceram da prova para prestar atendimento. Ele estava tendo uma crise convulsiva. Ficaram paralisadas, né? Exatamente. Eu imagino que qualquer profissional da saúde que estivesse ali teria feito exatamente o contrário. Teria descido, ido até ele, depois pede revisão de prova, vai ver o que vai acontecer, mas a cabeça do profissional da saúde funciona dessa forma. Assim. Mas ali a gente teve uma prova bem clara do quanto a população tá despreparada para esse tipo de situação. Porque a gente tinha
várias pessoas ao redor dele, nenhum profissional da área da saúde, mas qualquer um poderia ter ido lá, posicionado a cabeça dele, colocado ele em posição de conforto e chamado o médico com muito mais calma do que o que eles fizeram. Entraram em pânico, né? Eles eu não acompanhei, mas eu vi uma matéria falando alguma coisa. Eles entraram em pânico, exatamente, porque a crise convulsiva é algo que realmente assusta, né? A pessoa fica com aquelas contrações musculares, não é algo legal de ser visto mesmo. Para que a gente não está acostumado, é assustador, né? Mas é isso, tudo que a gente não tem conhecimento assusta mais. Sim. Né? E aí, essa é a importância de você fazer um curso de primeiros socorros. Independente, eu gosto muito do curso presencial, porque eu gosto desse contato com as pessoas, gosto das simulações que a gente faz. Mas o online também... Super funciona. Super funciona, é legal, a pessoa tem uma noção básica do que está acontecendo. A partir do momento que você explica o porquê que uma crise convulsiva acontece, a pessoa entende que não adianta ela colocar a mão e puxar a língua. Que não são adianta coisas ela que a gente foi aprendendo, porque... né? Que nem fazem sentido. A história das queimaduras. Passa isso, passa aquilo. Numa... Exatamente. Mas é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por isso que eu falo, a gente tem que pegar lá da raiz e vir trazendo esse conhecimento. Não precisa ser algo... quando eu falo de crise convulsiva, por exemplo, nos cursos, eu não vou falar de sistema nervoso central e explicar desde o início da formação, não tem necessidade, cérebro, não tem necessidade. Mas eu coloco como algumas analogias, por exemplo, nesse caso, coloco o cérebro como um computador e coloco a crise convulsiva como um curto-circuito. E isso todo mundo entende. Sim. Né? A gente entende que o cérebro convulsionando é um sistema elétrico num curto-circuito. E que não adianta realmente eu segurar, colocar minha mão no momento que está acontecendo. Né? Eu preciso aguardar, ele vai parar, depois ele vai reiniciar, a pessoa vai ter aquele período onde ela não vai te responder, não vai lembrar o que aconteceu. E aos poucos, né, esse computador, esse circuito vai voltando a pegar no tranco, né, até voltar realmente ao que a pessoa estava antes da crise. Então, a gente faz analogias fáceis de serem entendidas e que tira essa angústia da pessoa. Porque daí, na hora que ela vê acontecer, ela para e fala, é aquilo que eu vi no curso, eles falaram sobre isso, olha. É como se ela tivesse com um microscópio lá dentro, ela estivesse entendendo exatamente o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. E ela vai conseguir ajudar muito mais. Em outras circunstâncias, ou você se omite porque não sabe o que fazer, ou tenta fazer alguma coisa que não funciona e até piora a situação. É isso. Muito poderoso. E o intuito dos primeiros socorros é exatamente isso, não piorar. Né? Às vezes, em algumas situações, não fazer nada é piorar a situação. Sim. Né? Dependendo da urgência que a gente tiver. Né? Uhum. Então, assim, dá para fazer o básico. Nem que seja a ligação, a sinalização e as informações certas. Sem nem colocar a mão. Não estou falando nem da fase de ir lá de mesmo. mão na massa. É. Jéssica, maravilhosa essa nossa conversa, estou adorando. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, elas já estão virando chavinhas na cabeça dela. Eu mesmo já quero entender mais de perto esse negócio aí de como é que a gente faz esse treinamento. Eu estou com 62 anos, tenho meu marido em casa com 64, que ainda nós somos ativos, né? Sim. Uma hora você está dirigindo, outra hora você está fazendo um trabalho dentro de casa, meu marido tem marcenaria. Então, meu pensa. Deus. Então, assim, muitas a coisas. gente precisa saber, porque coisas acontecem. Você pode tomar um tombo, você pode se cortar, você pode... E, às vezes, a gente simplesmente fica ali, paralisado, não sabe o que fazer. Muito legal. E achei maravilhosa também a história do código. A gente vai conversar sobre isso também. Sim. Então, antes da gente fechar aqui a nossa conversa, fala para minha audiência como que a gente encontra você. Como é que a gente acessa todo esse seu trabalho e tudo mais. Bom, a gente tem os canais hoje. O nosso principal canal está sendo realmente o Instagram. O Instagram. Né? Então, tem o meu pessoal, onde eu sempre reposto tudo que a gente posta na página do TSV. A gente tem o canal da TSV Training, né? Onde a gente fala muito sobre os cursos. E agora um subcanal ali dentro, que é o TSV Code. Tá? A gente foi escalonando e dividindo para ficar fácil. Mas, de maneira geral, a gente trabalha sempre tudo, né? Dos cursos, tudo dentro desses canais, tá? Dentro da TSV, você vai encontrar também o Instagram do Alan, que é meu sócio. O Alan, ele é bombeiro militar, também tem 10 anos de experiência. É uma pessoa incrível, que também tem esse lado da comunicação super aflorado, fala numa linguagem que as pessoas entendem super bem e traz muita informação boa aí pra gente. Trabalha no atendimento telefônico atualmente, então toda essas ocorrências daqui, né, da região daqui de Campinas,
passam ali por ele, então tá sempre antenado em tudo que tá acontecendo. E eu acho que foi uma junção muito inteligente da nossa parte, né, desses dois lados, tanto da medicina quanto do salvamento aí do Corpo de Bombeiros, a gente juntar para fazer esse projeto. Não, é um projeto maravilhoso. Depois, eu acho que o meu tá como doutora.Jéssica Soares TSV. Da TSV tá TSV Training e o TSV Code tá tsv.code. Lembrando que o seu Jéssica é com K. Jéssica com K, é verdade. É mais fácil ainda de achar, né? Mais fácil ainda, Jéssica com muitos. K. Doutora.Jéssica com K Soares TSV. Maravilhoso. Jéssica, foi um encontro maravilhoso esse nosso. Eu adorei conversar com você. A minha audiência é tipicamente feminina. Eu tenho homens também que me seguem, trabalham com homens, mas tem bastante mulheres, né? Porque a gente acaba se identificando e tudo mais. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem. Você tem uma história muito linda de transformação, de superação de um burnout, de mudança de carreira, de transição e tudo mais. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem. Pensa assim numa mulher que está meio perdida no rumo da vida dela e que precisa se reencontrar. O que você gostaria de dizer para essa mulher? Bom, eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar para as pessoas que estão próximas a mim, principalmente mulheres, né? Porque as mulheres hoje em dia estão nessa fase realmente do empoderamento, né? A Inês é uma excelente pessoa para fazer isso por vocês, aliás. Mas eu li uma vez e eu salvei ali no meu Instagram e toda vez eu tô olhando de volta nas fases que eu preciso, que é uma frase que fala: seja corajosa, forte você já é. Olha só que lindo. E essa fase que eu passei com meu pai me mostrou exatamente isso. Eu fui forte o suficiente, como filha, como médica, para dosar o racional e o emocional, mas me faltava coragem para fazer algumas coisas. E aí, depois que ele partiu, realmente essa coragem veio e foi a hora que eu coloquei realmente os planos para funcionar aí com a TSV. Que maravilhoso, olha só. Então, o pai da Jéssica parte e deixa um legado para essa mulher incrível que a gente acabou de conversar aqui. Eu adorei, Jéssica. Foi um prazer, uma honra muito grande ter você aqui. Eu quero ter você mais vezes aqui para a gente falar mais sobre TSV e todas essas coisas. À disposição, é um prazer. Ótimo. Bom, e para você que está aqui, terminando de assistir essa entrevista maravilhosa com a Jéssica, lembra de se inscrever aqui no meu canal. Na descrição, eu vou deixar para você o Guia das Corajosas. Tem um link, ó, falando em coragem, Jéssica. Eu tenho o Movimento das Corajosas, que é um trabalho muito lindo para você se lembrar que forte você já é. Tá faltando trazer a coragem para o plano. Não foi combinado, mas deu certo. Combinado. Deu muito certo, a gente tem uma sintonia. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar o Guia das Corajosas, entender um pouco sobre os padrões de distorção de identidade, como você faz para resgatar a sua identidade original e ser a mulher corajosa e forte que você nasceu para ser. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, Inês. E até o próximo episódio do Poderosamente Podcast. Tchau, tchau.